Para esse vestido eu tô usando 1 metro de viscose, eu já dobrei ele aqui ao meio, para eu poder começar o corte. Eu comecei cortando pela saia, porque aqui minha saia é basicamente um retângulo. E aí eu fiz ela com a largura total do tecido, que foi de 1,40 m, e o comprimento, eu fiz o comprimento com 65 centímetros, já contando com margem de costura, com acabamento, tudo. E aí eu fiz esse primeiro corte para eu reservar essa parte da saia. E aí separei essa parte da saia e com o restante do tecido eu fiz o corpinho do vestido. Dobrei aqui uma parte para poder cortar a frente e costas. Eu tô usando aqui uma blusinha de malha, uma camiseta. E aí eu dobro ela ao meio, para poder encontrar também ali a dobra do tecido com a dobra da blusinha. Aqui vocês podem ver que eu não tô colocando ela bem pra cima, porque a gente dobra aqui metade da cava. Eu escondi a manga, dobra a manga e dobra também metade da cava. O decote dele vai ficar reto mesmo. Aí eu medi também o comprimento que eu queria, eu deixei o meu com 24 centímetros, que é o comprimento do corpinho, dobrei ali o restante para poder cortar. E acabei cortando sem prestar muita atenção e eu esqueci de deixar a margem de costura lá em cima. Como vai ser o acabamento em dobra dupla, precisava de pelo menos 3 centímetros lá em cima, que eu esqueci, não tinha mais jeito porque eu já tinha cortado, tinha pouco tecido. Então eu continuei cortando mesmo assim, depois eu fiz um esqueminha para resolver essa parte aí. Aqui eu continuei cortando, cortei a cava, cortei a lateral um pouquinho mais larga. E na parte de baixo eu deixei 1 centímetro só para margem de costura. E o que eu consegui fazer foi aumentar aqui, cortar a parte, esses 3 centímetros, e costurar e emendar ele mesmo. Mas depois deu certo, vou mostrar pra vocês. Fiz isso, aí pra cortar a parte de trás eu dobrei mais uma parte de tecido. Usei essa parte da frente como molde pra cortar, dessa vez eu lembrei de deixar os 3 centímetros em cima. E aí se já for cortar, já deixa os 3 centímetros lá em cima, que é pra fazer acabamento. Cortei. Igualzinho, o resto é igual. E aí ficou frente e costas aqui. Cortei para as alças 2 faixas. E aí essas faixas ela é costurada dobrada assim. Então tem que deixar um pouquinho mais para fazer essa dobra. Eu cortei com 45 centímetros de... Mas eu deixei bem sobrando mesmo, para depois eu medir no corpo e ver o tamanho. Cortei com 6 centímetros de largura aqui. São 6 centímetros de largura e 45 de comprimento. E aí cortei também mais uma faixinha para fazer acabamento na cava. Essa faixinha aqui eu cortei com 2 centímetros de largura. E o comprimento é um tamanho que dê para fazer as 2 cavas. Então corto um comprimento um pouquinho maior já para sobrar. Com o restante do tecido eu fiz o babado. Eu fiz o babado com 9 centímetros de largura, mais ou menos 9 centímetros. E aqui também eu precisei fazer uma emenda, porque o tecido não dava mais. Meu babado ficou com 50 centímetros de comprimento e 9 de largura. Cortei 2 babados, coloquei aqui direito com direito, um sobre o outro. Dobrei de novo ao meio e vou arredondar as pontas aqui. Só juntar tudo e fazer esse corte arredondado. E aqui eu já comecei a costurar. Vocês podem ver que eu costurei a emenda ali, que ficou faltando, mas como aqui eu vou fazer um acabamento em dobra dupla, olha só, quando eu dobro 2 vezes, a minha costura do acabamento vai ficar em cima da costura da minha emenda, então não vai aparecer, ainda bem. Fiz isso com frente e costas, esse mesmo acabamento, só dobrar 2 vezes, deixando uma margenzinha, porque vai colocar elástico, então tem que ter a medida do elástico. Meu elástico tem 1 centímetro, então vai caber ali. Esse elástico eu não fiz medida nem nada, eu só coloquei ali. Tem que ser um pouquinho menor que essa largura, porque a intenção dele é justamente ajustar. Aí já passei o elástico pelos dois ali, frente e costas.
Quando a gente passa esse elástico aqui, a gente tem que fazer uma costurinha de um lado do outro pra prender, porque senão ele vai entrar, só pra segurar ele mesmo. E aí ficou assim, ó, as duas partes tá com o elástico já. E agora eu fechei a lateral, só colocar direito com direito. Eu sempre alfineto antes. E aí vou lá na máquina e passo no ponto reto, fiz acabamento tudo com zigue-zague. E agora sim eu vou fazer o acabamento das cavas. Aqui eu vou pegar aquela faixinha que eu tinha feito, de 2 centímetros. Vou colocar ele direito com direito aqui com essa cava. E aí eu vou fazer uma dobrinha para o avesso, assim ó, de 1 centímetro para o avesso, para ele ficar com acabamento depois, para ele não ficar desfiando. Então faz essa dobrinha pro avesso e encaixa lá. O restante é normal, vai encaixando ali direito com direito, bem na borda. Quando chega no final ali também, eu tirei o excesso e fiz a mesma coisa, daquela dobrinha pra dentro, pro lado do avesso. Fiz isso com as duas cavas e aí fui lá e fiz o ponto reto. Tem que fazer também os piques pra gente poder virar ele e ajustar direitinho. E o restante aqui dobra 2 vezes pra dentro aqui, ó, pra fazer uma costura bem na borda. Quando a gente faz isso, a costura fica ali, ó, no meio. E vamos fazer outra costura bem na borda aqui, na volta inteira. E aí fica assim o acabamento da cava, ó, tudo fechadinho. E fui agora para a parte das alças. Aqui nas alças eu já fiz o acabamento aqui, fiz um acabamento em dobra dupla na parte reta do babado. Essa é na parte reta. É só dobrar 2 vezes, faz a costura reta. E aí aqui na parte arredondada, eu vou fazer uma costura para franzir. Para quem não sabe como que faz o ponto de franzir, eu vou deixar aqui em cima aparecendo nos cards um vídeo de como franzir a peça na máquina. Aqui eu não vou mostrar. Fiz aqui, aí vou começar a franzir para deixar do tamanho que eu quero. Essa minha manga, ela não vai começar lá de cima, ela vai passar um pouquinho do corpinho e descer, assim, pra baixo do corpinho. Então eu fiz no tamanho que daria isso, o meu fica 38 centímetros. Antes de continuar aqui, eu faço uma costura reta no ponto normal pra prender esse franzido e ele ficar soltando, saindo do lugar. Eu prefiro fazer isso. Depois é só pegar a faixa ali, ó, da alça e colocar por cima. Deixa uma sobra de um lado e do outro. E depois é só ir alfinetando direito com direito aqui, tudo certinho. Aí eu fiz uma costura no ponto reto para prender os dois. O restante do acabamento eu fiz com a ajuda aqui do ferro, porque ele ajuda a vincar melhor. Eu vou dobrando, ó, fazendo acabamento tudo pra dentro. E aqui a gente faz o seguinte, a gente dobra uma vez de 1 centímetro aqui. E dobra de novo cobrindo todo o resto de tecido ali, sobra de tecido, a costura também. E aí nisso aqui o ferro ajuda muito. Vai dobrando e passando com o ferro que ele vai segurar no lugar. E aí depois é só passar uma costura reta ali bem na pontinha também, pra ficar tudo bonitinho. Fiz as 2 alças, costurei tudo já e deixei pronta. Eu reservei ela por enquanto e fui fazer a parte da saia. Aqui eu já fechei a abertura, é uma só abertura, vai ficar no meio das costas. E vou franzir. Pra franzir essa parte que eu usei lastex, fiz uma costura reta com lastex, que ele já a cintura ali já fica um elásticozinho. E agora eu vou prender. Pra isso eu vou marcar as 4 partes aqui, do corpinho e da saia também. No corpinho só precisa marcar frente e costas, porque já tem as costuras na lateral. E aí pra unir a gente deixa a saia pelo avesso. Eu marquei também as 4 partes da saia. E a blusinha fica assim, ó, vai encontrar a cintura da blusinha com a cintura da saia. E agora vai distribuindo ali as 4 partes que a gente marcou.
E pra costurar é só ir esticando o lastex aqui, ó, e costurar um no outro. Faz também ponto reto e no zigue-zague também para acabamento. Depois que eu fiz isso, eu fiz mais uma costura de zigue-zague com lastex pelo lado direito aqui, para cinturar ainda mais. O lastex tem que ser costurado pelo lado direito sempre. E aí agora eu coloquei as alças, fui para as alças. Aqui, como eu ia medir no corpo, eu comecei colocando pelas costas, pela parte das costas. Eu fiquei com medo de colocar muito pra baixo e não dar o babado, mas dava sim. E aí eu fiz um teste aqui, mas depois eu desci um pouquinho mais. Tirei um pedacinho do excesso. E aí eu posicionei assim, ó, medi 4 centímetros da lateral e coloquei a alcinha. Vocês podem ver que aqui eu coloquei bem pouquinho, ó, coloquei quase bem pra cima, achando que não ia dar, mas no fim deu. Vocês podem ver que eu desci bastante ali, ó. Ficou quase 6 centímetros, 6, 7 centímetros ali de babado. E aqui a gente dobra o restante da alça. Só que ainda tinha muita alça ali, eu cortei mais um pouquinho. E aí a sobra é só dobrar pra dentro, ele vai ficar escondido ali. E fazer a costura, vai costurar no corpinho mesmo. Aqui eu começo a costurar de cima, ó. E dou a volta nessa alça inteira, lá de baixo até em cima. E é só isso, aí as alças ficam assim, eu fiz igual, frente e costas. As costas estavam bem pra cima, depois eu desci ela mais um pouquinho babado. E por fim eu fiz a bainha, só dobrar 2 vezes, fazer a costura reta. E aí já tá pronto o vestido. E esse é o resultado do vestido, é um vestido que usa muito pouco tecido. Dá pra aproveitar muito o tecido, o meu não sobrou praticamente nada. De 1 metro, e é um vestido que fica bem soltinho, e aí dá a impressão que é muito tecido, mas não. E é isso, espero que tenham gostado, e até a próxima. E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais 2 vídeos aqui do canal para você assistir, espero que você goste. Um beijo e até a próxima.